Olá pessoal, tudo bem? Último estudo do ano, chegamos à metade do livro, quase véspera aí de Réveillon. Então, vamos que vamos trabalhando no estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori. Estamos no encontro de número 20, capítulo 5.3, Ser-se integralmente. A dicotomia psicológica do ter-se e do ser-se constitui grave questão no comportamento individual e social da humanidade. Educa-se a criança, invariavelmente, para ter, para triunfar na vida e não sobre a vida, com suas dificuldades, mas para possuir e gozar. Joana já começa trabalhando, né? Lembra que o capítulo 5 é sobre criança ferida, e ela começa a falar justamente sobre essa questão pedagógica, o ter e o ser. E ela entende que essa dicotomia, porque dá para que as duas coisas sejam conquistadas, mas isso é dividido. As pessoas perguntam se a definição de sucesso atualmente ainda está muito mais relacionada ao carro que a pessoa dirige, à conta bancária, ao número de seguidores, do que o que ela é. Pessoas com milhões de seguidores que são depressivas, atletas que ganham dinheiro infinito depressivos, comportamentos disfuncionais, violência contra a mulher, abuso de substâncias, suicídio até, né, em alguns casos. Quer dizer, o ter não é tão importante quanto o ser. Só que o ser não dá espaço para que o indivíduo seja. A pessoa que está desempregada, ela fica o tempo todo se justificando dela estar desempregada, né? Não, eu estou procurando emprego e é como se aquilo fosse constrangedor. Tem gente que deixa de ir aos lugares porque, eu tive que vender meu carro, eu não vou chegar lá na festa da família agora porque vão me fazer perguntas. E o problema não são as perguntas por si só, fazer perguntas. É o conteúdo das perguntas. As pessoas querem saber o motivo. Olha que homem bem-sucedido, que mulher bem-sucedida. Se nós começássemos a olhar para as crianças dizendo o que você é, como você se sente, o que você quer ser, né? Nós perguntamos o que você quer ser quando crescer. E esta pergunta, que é o ser, ela está sempre ligada à profissão. Se a pessoa responde quero ser feliz, é um idealista. Quero ser uma esposa? Não, você tem que ter um emprego. O que você quer fazer para ganhar dinheiro quando crescer? Essa deveria ser a pergunta. O que você quer ser como crescer? Ser quando crescer, nós deveríamos ficar satisfeitos com a primeira resposta que sai da boca dela. Tá bom. Se o que você quer ser feliz, seja assim. Aí o indivíduo ainda fala: eu não sei como te ajudar porque eu não sou, tá? Mas assim, eu posso ir te estimulando a ir experimentando coisas. Educa-se a criança invariavelmente para ter, para triunfar na vida e não sobre a vida. Como consequência dessa falta concepção, tem-se uma visão neurótica do mundo e de Deus, que teriam como função precípua e exclusiva atender aos desejos e caprichos do ser humano, destituindo-o da faculdade de pensar e de agir, como alguém numa viagem fantástica por um país utópico, no caso, o planeta terrestre. Então, precípua é principal. Como consequência, então, aí Joana diz: isso é um problema para a humanidade. Mas qual é o efeito colateral deste problema? Uma falsa concepção neurótica do mundo. Tá? Então, como essa concepção de que devemos ter e não ser, segundo Joana, é falsa, isso cria uma visão neurótica do mundo e de Deus, que teriam como função principal e exclusiva atender aos desejos e caprichos do ser humano. E a pessoa se irrita quando isso não acontece, como se o mundo devesse algo para ela. As pessoas vão na igreja fazer oração pedindo emprego, pedindo para passar num concurso, pedindo inspiração. Dificilmente uma pessoa vai na igreja pedir alguma coisa e ela pede sabedoria, e ela pede rede de apoio.
ela pede capacidade de servir, tá conectado. Porque é uma visão de mundo. Porque o que eu enxergo, o que o meu cérebro interpreta, é relacionado com os elementos que eu já trago em mim. Tá? Se você vai a um parque de diversões, as pracinhas, né? Que tem o sandbox, a caixa de areia. Se você vai numa pracinha, você vê crianças brincando. Se você é uma mãe protetora, você vê aquela criança subindo no trepa-trepa e pensa: ai meu Deus, cadê a mãe dela? Ela vai cair e vai rachar a cabeça no chão. Ou você já vê que tem uma gradinha que para os cachorros não entrarem que está aberta, você já fala: eu vou fechar porque senão o cachorro vai fazer a necessidade aqui dentro. Simples, é isso que você vê. Mas um pedófilo não vê isso. Ele vê outra coisa. A mesma coisa que você está vendo, o cérebro dele vê outra coisa. E a pessoa que foi abusada vê outra. Ela fica olhando, olha essa criança com essa roupa, mostrando tudo, e aquele cara tá com um cara estranho olhando na direção dela. Ela não tá vendo a criança no trepa-trepa que vai rachar a cabeça. Ela tá percebendo o pedófilo olhando a criança e percebendo a criança com uma roupa que deveria ser normal para criança, mas não é porque tem um pedófilo por aí. O problema passa a ser a criança. Aí ela pode ir na direção desse homem, perguntar o que você está fazendo aí, quem que é teu filho, por que você está olhando as crianças. Ou ela pode ir na direção da mãe, olha, por que você não coloca uma roupa mais fechada na sua filha? Aí essa mãe pode reagir, a filha é minha, eu faço o que eu quero. Fim das contas, tem um monte de cenas, né, de possibilidades que podem acontecer estatisticamente falando, podem levar até a óbito. Como que pode a mesma informação para todos e uma interpretação completamente distinta entre os indivíduos? Se a criança já entende que o que define ela é o dinheiro, aí você vai conseguir entender por que tem criança que assalta. Ela não tem o tênis. Ela foi ensinada que aquele tênis é que determina se ela é boa. Então ela precisa daquele tênis. Ela não teve uma educação que mostrasse para ela o que é certo e o que é errado. Não tem uma moralidade. O pai às vezes está preso, a mãe trabalha o dia inteiro, é criado pela vizinha que não está nem preocupada, ou foi filho de Bolsa Família, só quiseram ter a criança para ganhar dinheiro, ou não queriam ter a criança, a avó que cuida, sabe esse cenário todo? Aí você cria um bandido. Porque você tem um bandido que é consequência natural de um desenvolvimento cerebral patológico, um psicopata de nascimento, por exemplo. Mas você tem um bandido que é consequência de uma criação. Como você tem um suicida que é consequência de uma criação. Como você tem um adicto por droga, por álcool, entende? Qual foi a visão de mundo que a sua criança absorveu, que gerou nela a ferida e que hoje te impede de se relacionar com o mundo como adulto, achando que Deus te deve alguma coisa, e às vezes Deus dever alguma coisa não é, olha, Deus não me dá um emprego, é eu ficar bravo com Deus porque eu tenho uma doença. Mas eu fui bom, eu não enganei ninguém, eu fiz tudo certo, eu fui um bom marido, como é que a minha esposa me traiu? Eu fui um bom pai, como é que meu filho fugiu de casa? Essa raiva é o que Joana está falando aqui. É uma percepção de mundo de que você entende o que é ter. Eu fui um bom pai, mas e o ser que está ali no seu filho? Ele tem doenças que às vezes não tem a ver com você. Não é porque você não foi um bom pai. A escola dele não era boa. Porque internamente o cérebro dele não é funcional. Perceber isso te traz um alívio. E você fica responsável só pelas coisas que são tuas. Não se sente responsável pelo mundo. E ao fazer isso, você não responsabiliza o mundo por tudo que te acontece. E não espera que Deus resolva os teus problemas. Problemas que você criou. Então você os resolva. Destituindo da faculdade de pensar e de agir como alguém numa viagem fantástica por um país utópico, no caso, o planeta terrestre. Às vezes você vai observar, teve o Natal há pouco, né? E aí você vai numa ceia de Natal e vê uma pessoa que cozinhou. Cozinhou a tarde inteira. Tá lá desde o meio-dia preparando coisas, o dia anterior, fez as compras, preparou tudo. Suou na cozinha, saiu fumaceira.
Aí vem o filho da pessoa, o irmão da pessoa, o marido da pessoa que fez isso tudo. Aí faz uma oração antes de comer, né? Obrigado, Deus, pela comida que está na nossa mesa. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Não fala um obrigado para a mãe. Não fala um obrigado para a esposa. Não fala um obrigado para a anfitriã. É isso? Como se Deus pôs essa comida na mesa. Olha, meu amigo, Deus colocou a semente, o agricultor plantou, mas quem fez a mesa foi aquela pessoa. E essa pessoa não recebe. Esse indivíduo fica cego. Então, na cabeça dele, ele está servindo a Deus, ele é um inspirador. Vamos todos orar. Ele nem quer orar antes da comida, mas tem que orar, né? Porque aí todo mundo tem que orar na mesa e ele está se vendo como: olha só, eu estou agradecendo a Deus, mas é um hipócrita, vazio e falido, porque não consegue reconhecer o outro ser humano que ali está, que é quem fez aquilo tudo acontecer. Destitui-se da faculdade de pensar e agir, como alguém numa viagem fantástica por um país utópico, no caso, o planeta terrestre. E um adendo: esse indivíduo provavelmente sequer lavará a louça quando a ceia terminar. Porque Deus lava, né? Quando algo constitui uma incitação à luta em favor do crescimento intelecto-moral, ao desenvolvimento espiritual, a conduta neurótica espera que tudo lhe seja solucionado a passe de mágica. Como todos assim pensam, resulta que o conceito em torno desse Deus apaixonado é antropomórfico. Esse Deus apaixonado e antropomórfico, fala, o Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Na verdade, o homem criou Deus sua imagem e semelhança. Nós não sabemos como é Deus. Nós não conseguimos definir nenhum homem. Tem uma série de uma sitcom que chama Community. Acho que foi de 2009 a 2015. Humor politicamente incorreto. Então eles ficam abordando de forma satírica essas questões de cotas, né? Assim, de cotas de tudo. Olha, nós temos que ter aqui um representante árabe, nós temos que ter um negro, nós temos que ter um branco, tem que ter alguém da terceira idade, tem que ter uma mãe de mãe religiosa. Todos esses elementos estão presentes nessa série. E eles estão numa faculdade, a community lá são faculdades assim, como se fossem faculdades fracas, né, para pessoas que só precisam de um diploma, como se fossem essas faculdades particulares aqui que não tem prestígio. Então é meio que a série dá a entender que aquela comunidade são as pessoas que fracassaram na vida e aí elas precisam estudar. E o reitor dessa faculdade, ele é todo transtornado, assim, todo avoado, né? Ele tem umas ideias meio mirabolantes. E uma delas é que eles precisam criar um indivíduo que represente o ser humano. Simples assim. A faculdade precisa ter um indivíduo que represente o ser humano. E aí começa a ter os debates. Mas essa cor de pele exclui a outra, mas essa altura exclui a outra. E eles vão modificando esse indivíduo até que, até que vira uma pessoa com uma roupa como se fosse uma roupa de lycra cobrindo o corpo inteiro, branca, o olho separado, porque não pode ter um olho que parece que não é de oriental nem de ocidental, não tem nariz, não tem boca, não tem nada. E eles chamam ele de human being, né? Ser humano. O ser humano é isso. Essa série eu estou trazendo ela para você perceber que não existe como nós montarmos um ser humano. Então, como Deus fez o homem em sua imagem e semelhança, se nós não temos nem a definição do que é homem, ser humano, né? Mulher, homem, nós não temos. Qualquer um que você coloque, o outro vai falar: mas eu não me identifico com isso, isso nem de longe parece comigo. Nós não temos. Nós achamos que temos. Só que se chega um alienígena aqui e olha tudo isso, eu vou pôr um alienígena descendo numa capital, no São Paulo, no Rio de Janeiro, ele não vai entender nada. Olha, você procura um ser humano. Quem é um ser humano aqui? Ah, tem dois braços. E quem só tem um? Tem dois olhos e quem está de óculos escuro? E quem não tem um olho? Entende? Então, quando eu não consigo definir o que é um elemento na base, porque ele é extremamente multifacetado, extremamente metamorfoseado pela própria evolução natural, como é que eu posso conceber a ideia de que eu sei o que é Deus? Então eu projeto a mim mesmo. Se você é branco, dificilmente você imagina um deus negro. Se você é asiático, dificilmente você imagina um deus árabe. É simples.
Porque tem que haver uma identificação. Então essa identificação é que vai no íntimo. Se nós estamos falando de uma compreensão de um Deus que rege o universo, e o universo não é só o planeta Terra e nem a espécie humana, então esse Deus não pode ter forma. Se ele não tem forma, você pode dar a ele a forma que você quiser. Que é uma mulher cigana com tecidos esvoaçantes, não tem problema, tem o mesmo poder. Tá? A representação final também uma esquete do Porta dos Fundos, bem antiga, onde a mulher morre, encontra com Deus e ele era, na verdade, ele fala, olha, todas as religiões que existiam no mundo, a única que estava certa era a da tribo da Polinésia. E ele tá lá como se fosse um polinésia. Ela fala, mas e as outras? As outras estavam erradas, eu sou Deus, assim. E ela tem dificuldade de aceitar que aquele é Deus, porque ela não consegue conceber que aquele é Deus. Então, essas percepções de como nós somos projetivos nos ajudam a entender isso aqui. Então, como resultado disso aqui, dessa conduta neurótica que espera que tudo seja solucionado a passe de mágica, eu preciso que Deus seja mago. E se eu quero que Deus seja mago, eu preciso ser mago na vida dos outros. Eu começo a achar que eu dou conta de tudo. Eu resolvo tudo, eu me meto na vida dos outros, eu defino se tem que ficar divorciado, se tem que casar, eu defino se tem que demitir ou não, eu defino a faculdade que meu filho vai fazer, eu defino o corte de cabelo que a minha esposa vai ter. Que é mago. Se você fizer o que eu estou dizendo, sua vida muda num passe de mágica. Só que quando eu olho para mim, eu não estou fazendo nada disso. As minhas escolhas são ruins. Eu me torno esse indivíduo que agradece todo mundo na mesa, menos quem pôs a mesa. Se a educação infantil se preocupasse em preparar a criança para tornar-se um ser integral, sem fracionamentos, utilizando-se de todos os preciosos recursos de que é constituída, à medida que evoluísse, não experimentaria os tormentos das frustrações defluentes das lutas pelo ter e pelo poder. Se a educação infantil se preocupasse em preparar a criança para tornar-se um ser integral, não é? Separe com uma clareza memória e inteligência são coisas distintas. Você pode ter muita memória, mas nem tanta inteligência. Você pode ter as duas. Ou você pode ter muita inteligência, mas não uma boa memória. Tá? Pegar, por exemplo, desses filósofos que estão... Gente, isso aqui é um julgamento raso só para que você entenda um processo de forma mais clara. Se você pega o Pondé ele tem muita inteligência e uma boa memória. Se você pega o Cortella, ele tem uma ótima memória e uma inteligência boa. O Cortella não é tão inteligente quanto o Pondé, e o Pondé não tem uma memória como a do Cortella. Tá? Por isso, quando o Pondé começa a falar, ele traz umas reflexões extremamente compreensivas do que foi dado para ele na hora. Tá? Então o indivíduo faz uma pergunta, o que é a vida? E ele não estava esperando essa pergunta. E em cima daquilo ali, ele consegue conjecturar uma resposta, baseado em percepções que ele tem. Quando alguém faz a mesma pergunta para o Cortella, ele começa, porque os sumérios, ele vai para a memória. Ele vai conectando os filósofos, isso e aquilo, e ele dá uma informação pronta que é um alinhavamento. Isso demanda uma inteligência dos elementos que estão na memória dele, mas ele é um ser mais mnemônico do que intelectual. Ok? Sendo memória e inteligência distintas, o que a sociedade premia? Memória. O Enem é memória. Tirando a parte da redação, que tem uma nota importante, isso é bom, o resto é memória. Quem são os indivíduos que entram em universidades públicas e ficam com as melhores formações? Os que têm boa memória, não os que são inteligentes. E a sociedade precisa que os mais inteligentes ocupem esses espaços, mesmo que eles não tenham boa memória. Porque agora nós temos a inteligência artificial, e a inteligência artificial já tinha a Wikipedia, o Google, isso já faz a memória. Nós não precisamos mais da memória, tanto quanto antes.
Ah, tanto faz a conta na calculadora, pesquisa no Google, não tem problema, eu preciso saber Dane-se, sabe? Não precisa mais. Se tem um banco de dados que faz isso por nós, vamos estimular outras áreas do cérebro. Mas a inteligência artificial não consegue ser tão inteligente quanto um ser humano poderia se focasse nisso, porque ela também demanda de informações que estão no sistema dela, que são memórias. Como o mundo tem muita memória virtual na nuvem, a inteligência artificial funciona como um Cortella. A nossa criação é quanto você tirou na prova. Não, assim, você entendeu o mecanismo da trigonometria? Você entendeu o que é a homeostase no seu corpo? Você entendeu o que é a mitose e a meiose? Você entendeu a importância de não sair da piscina do calor e entrar no frio? Você entendeu? Aí sim é inteligência. Mas nós temos só indivíduos que ficam repetindo. Depois eles vão para a faculdade e às vezes a faculdade demanda inteligência, porque ele vai fazer a medicina e aí ele começa a ter uma parada cardíaca no meio da cirurgia. Não tem memória, nunca passou por isso. Se ele não tiver inteligência de perceber as ferramentas que ele tem ali e como estancar aquela situação, o paciente morre, porque ele era um ótimo em memória, entrou na Faculdade Federal de Medicina, mas ele não tinha inteligência. Então, naquele momento, era melhor que tivesse um inteligente ali. Essa pedagogia focada no desenvolvimento das inteligências da criança é artística, vamos estimular a arte, é geográfica, vamos estimular a percepção de campo, é simbólica, é musical. Aí sim você vai ter o indivíduo que consegue. Tem pessoas que conseguem tocar solos de guitarra maravilhosos porque tem a inteligência, só que não faz ideia de que notas estão tocando. Dá um Fá sustenido para mim, dá um Dó maior, eu não sei o que é isso. Mas vou tocar Starway to Heaven aqui de cabeça. Isso é inteligência. E o outro tem lá toda a teoria musical, sabe todas as notas, mas não consegue tocar, porque ele só tem memória. Então, se a educação infantil se preocupasse em preparar a criança para o desenvolvimento intelectual, né, que é esse ser integral que se utiliza da memória, sem fracionamentos, utilizando-se de todos os preciosos recursos de que é constituída, à medida que evoluísse, não experimentaria os tormentos das frustrações defluentes da luta pelo poder e pelo ter. Pelo ter e pelo poder. Especificamente por quê? Porque a frustração, a dificuldade de lidar com frustração, é indício de baixa inteligência emocional. Se você desenvolve inteligência, a frustração não te pune, a frustração é um fenômeno. Ah, não saiu como queria. Então, sobre a questão da queda, né? Teve um indivíduo que foi para a Torre Eiffel e saltou lá de cima para testar um projeto dele, que isso é bem antigamente, né? Que ele cairia, assim, né? Como se fosse por saltar de guarda-chuva, sabe? Como, vou saltar de guarda-chuva, o guarda-chuva vai impedir que eu caia. Então ele criou uma roupagem lá para saltar e ele caiu e morreu. Acho que, se eu não me engano, ele morreu, assim. Ele caiu que nem uma pedra. E as pessoas estavam lá nos comentários, coitados, não sei o que e tal. E eu disse nos comentários, eu não falei isso brincando, nem num tom de deboche, mas eu disse, o experimento dele deu resultado. Ele queria provar se funcionava e ele provou que não. E foi duro na queda. Foi um experimento difícil para ele. Não sei se ele morreu, mas ele provou. Então, assim, funcionou? Não. Agora nós temos essa informação. É uma frustração? É. O indivíduo às vezes paga com a vida, o indivíduo pode ficar com o joelho quebrado? Pode, mas ele tem uma informação. Então ele não sofre, ai que burro que eu fui, que vergonha que eu passei. Ele pensa, alguém observou e falou: olha, o que aconteceu é que quando você chegou em 3 metros, ele abriu. É assim que a humanidade se desenvolve. Só que nós ficamos morrendo de medo. Quer fazer teatro, já quer ser o melhor ator na primeira cena. Tem vergonha de dar em risada. Vai falar em público, gagueja, nunca mais quer falar. Isso tudo é falta de inteligência. Porque eu tenho que ter inteligência para lidar com a frustração. Eu vou falar em público, fracasso. Isso gera uma memória. Por que eu fracassei? Ah, porque eu fiquei olhando no olho das pessoas. Eu tenho que tentar olhar como um todo. Na próxima vez eu uso a inteligência para tentar fazer isso. Na 10ª palestra eu começo a ficar bom. Porque eu vou criando memória e utilizando a minha inteligência para lapidar a minha conduta. Isso com tudo na vida. Esse programa educativo evitaria a criança interior ferida pela negligência ou superproteção dos pais, facultando-lhe um desenvolvimento compatível
com o nível de evolução em que estagia cada espírito. O conceito de culpa seria examinado sem castrações, demonstrando que é perfeitamente normal a sua presença, resultado inevitável do cair em si, após comportamentos irregulares. Olha como é simples. Por que se torna violento? Por conta desse ego, por conta da desinteligência emocional. Se isso fosse feito, evitaria a criança interior ferida. Qual ferida? Ela poderia ser ferida por abuso sexual, poderia ser ferida por violência física, porque isso não tem inteligência que demande. Eu tenho inteligência suficiente para aguentar o estupro. Não existe. Eu tenho inteligência suficiente para ser espancado. Não existe. Tá? Nós estamos falando das feridas que poderiam ser remediadas. Feridas que são colocar para a criança uma visão de mundo com a qual ela não nasce. Não nasce. Tá? Se você pega um bebê, está com fome, ele já tem uma conexão com a mãe, ele enxerga um pouquinho, quando ele está com fome, o que ele vai buscar? A mãe. Ele vai buscar o peito da mãe. Se essa visão de mundo já viesse com o indivíduo, quando o bebê está com fome, vamos supor que ele já está andando ali, né, ele já consegue uma movimentação, quando ele está andando, ele está lá no poupa-tempo, né, no Detran lá, esperando chamar a mãe dele, esperando chamar a vez dele. Aí ele está com fome, o que ele faria? Qual que é a mulher aqui com o maior peito? Vamos ver. Aquela ali é grandão, acho que aquela ali eu vou... isso que seria a visão dele. Não tem isso para criança. Ele quer o da mãe. Não pode ser pequeno. Ele não tem esse comparativo. Ele não está buscando maior. Ele não está buscando uma sensação de voluptuosidade. Ele está buscando satisfazer-se. Se ele já cresceu até aquele tamanho, mamando naquele peito, ele já está conectado que esse peito é suficiente. Ele não precisa mais que isso. Mas é como se nós ensinássemos a criança a sempre buscar um peito maior. Fique, o que eu faço com isso tudo? Por que eu preciso de tudo isso? Por que eu preciso de tudo isso? Tá? Quando você entende, tem coisas que são gostosas, que o dinheiro vai trazer, deve ser lindo ficar lá num chalé na Suíça com uma vista maravilhosa, é tudo, mas você precisa disso para quê? É para acalmar minha cabeça. Mas por que tua cabeça não está calma, entende? Nós construímos o problema e aí nós precisamos de muito dinheiro para a solução. As soluções vão ficando cada vez mais raras. É o último chalé no topo da última montanha, no fim do inverno. Você está pagando 7.000 euros por uma diária. 7.000 euros por uma diária. Por que alguém paga 7.000 euros por uma diária? Sendo que às vezes isso é o aluguel de um ano de uma pessoa. Nós não percebemos. E a criança vai falando, ok, e agora? E por que uma pessoa que tem aquele chalé coloca ele para alugar? Porque ela enjoou dele. Olha como é bonito. Ela enjoou dele. Até isso enjoa. Fala, agora eu vou ganhar dinheiro. Você vai enjoar do carrão, porque lançou o novo. Você vai enjoar do seu tênis, vai enjoar da sua roupa. Você vai enjoar. O problema é quando você enjoa da vida. O problema é quando você enjoa de você. E ao invés de trabalhar nessa reciclagem, você deprime. Então, se você faz uma criança enjoar da escola, parabéns, tirou 10, agora posso mestre 10, 10, mas eu tirei 30, 10, não adiantou nada. Tá bom, mas calma, tira mais 10, tira mais 10, tira mais 10. Ela enjoa. Ela enjoa. O conceito de culpa seria examinado sem castrações, demonstrando que é perfeitamente normal a sua presença, resultado inevitável do cair em si após comportamentos irregulares. A criança, então, ela é instruída a entender assim: não tem problema você gaguejar a primeira vez que vai falar em público. Não tem problema errar o kata no karatê. Não tem problema se afogar na aula de natação. Não tem problema. Não tem problema. Mas é uma criação tão patológica. Quantas pessoas não tiveram traumas imensos de dirigir carro porque foram ter a primeira aula com o pai? Pai, me ensina a dirigir, vamos lá, que legal, entra no carro. Pelo amor de Deus, você é um idiota. Como é que você não tá vendo? Ai, pai, eu tô com medo, mas você tem que ser mais forte. Nunca você vai pegar meu carro.
Pedagogia. Um adulto de 17 anos tirando CNH traumatiza. Calcula uma criança de 4. O indivíduo não é o que tem ou o que pensa administrar, mas são os seus valores espirituais, a sua capacidade de amar, os tesouros inalienáveis da bondade, da compaixão, do sentido existencial. Então, eu não sou o que tem. Eu não sou o que eu tenho. Ou o que eu penso administrar. Eu sou os meus valores espirituais. A minha capacidade de amar. Os tesouros inalienáveis da bondade, da compaixão, do sentido existencial. O que você pensa administrar? Este corpo que você tem é o que você administra. Você também não é ele. Mas eu tenho um corpo lindo, de academia, eu posso usar qualquer roupa que fica boa, eu tenho os olhos lindos, o cabelo lindo. Tem. Você administra. Mas você não é isso. Porque um acidente de carro pode acabar com isso tudo. Uma dengue pode acabar com isso tudo. Um AVC pode acabar com isso tudo. Um salto na piscina, paraplegia pode acabar com isso tudo. Uma queimadura, sabe? Então, assim, se você é isso, quando isso começa a acabar, o que que acontece? O que que acontece com essas pessoas que cresceram na vida usando aparência? Que é uma geração de TikTokers, influencers que tem aí agora. O envelhecimento acaba com elas. Porque elas só têm isso. Uma ruga, uma olheira, um inchaço embaixo do olho, aí tem que fazer um procedimento, o procedimento deixa aquela... todo mundo sabe quem fez procedimento, né? Todo mundo vê quem fez procedimento. Não tem problema fazer o procedimento, mas é um caminho sem volta quando isso é só por vaidade. Ou para ajustar alguma coisa, tal, tudo bem, mas quando preciso fazer isso, aí isso gerou isso, que gerou isso, que gerou isso. Ah, mas a sobrancelha agora ficou um pouco puxada, deixa eu tirar. Aí quando se dá conta, vira família dinossauro. São pessoas que estão horríveis aos 40, 50, 60 anos. Horríveis, é difícil de olhar para elas. De tão deformadas que elas estão. Porque é isso que elas tinham. Elas eram isso. Então tenta imaginar estar dentro da cabeça dessa pessoa. Olha como uma bariátrica muda o psicológico de um indivíduo. A pessoa muda. Se você conhece alguém que fez bariátrica, ela muda a personalidade. Uma bariátrica. Ela se reconhecia naquele corpo gordo, todo mundo reconhecia ela assim, de repente ela vê outra pessoa, o cérebro dela interpreta de outra maneira, ela reage de outra maneira, e as pessoas também tratam ela diferente. Então alguém que tinha o rosto como o que abria todas as portas, de repente ela para diante da porta e a porta não abre. Ei, ei, olha o meu decote aqui, olha o meu bíceps aqui, olha o carro que eu estou dirigindo. Como que isso aqui não está abrindo mais? Isso destrói o indivíduo. Então, isso que você tem, o teu corpo, a tua conta bancária, isso você administra. E a qualquer momento te pode ser tirado. Qual é o seu valor espiritual? Ou seja, espiritualmente, o que vale mais para você? Qual a capacidade que você tem de amar? De amar como um todo, né? A si e aos outros. Quando há uma preocupação real pelo autoconhecimento, interpretando as ocorrências normais como necessárias ao processo da evolução, a saúde integral passa a fazer parte do calendário emocional daquele que assim procede. Uma preocupação real pelo autoconhecimento. Lembrando que preocupação significa ocupar-se com antecedência, pré-ocupação. Então você está o tempo todo pensando nisso. Ou o tempo todo não, vai, mas realmente você pensa nisso. Uma preocupação real pelo autoconhecimento. Vou fazer um retiro nas montanhas. Qual o objetivo disso em termos de autoconhecimento? Você só quer tirar foto na fogueira? Vou fazer uma viagem para a Europa. Qual o objetivo espiritual dessa viagem também? Você só quer se entupir de pizza na Itália? É nesse ponto. Porque se for só isso, vai dar vazio.
Você pode ir para o templo no Vietnã, o templo maravilhoso, lindo, você vai falar, ah, madeira. Os seus objetivos, a escolha de faculdade que você fez, o trabalho que você faz para ganhar dinheiro, o que isso vai te trazer de conteúdo? Um vídeo que você grava, qual o objetivo? Quer fazer um estudo de Joana de Ângeles? Quer fazer um estudo de Emmanuel? Quer fazer um estudo de Dostoiévski? Qual o objetivo para você? O que isso vai te ensinar? E vai ampliando o campo, né? Ampliando o campo. Agora, se você só está numa posição de eu quero fazer algo para ganhar visualização, essa visualização vai te dar o quê? Vai te dar dinheiro. E esse dinheiro você vai usar para quê? Ah, com esse dinheiro eu vou poder fazer terapia. Com esse dinheiro eu vou poder. Não, com esse dinheiro eu vou comprar um carro novo. Então, esse é o teu valor espiritual. O que é mais importante para você espiritualmente é a matéria, é o ter. Você então é fruto dessa pedagogia ultrapassada que Joana refere. Você é o indivíduo que foi ensinado a ter boa memória, mas não desenvolveu-se intelectualmente, na parte de inteligência emocional e inteligência espiritual, principalmente. Saúde integral passa a fazer parte do calendário emocional daquele que assim procede. Então, em todas as escolhas, ele pondera todas as afetações. Né? Isso aqui vai me dar o que e para quê. Porque o indivíduo que não pensa nisso, ele esquece. Ele pode falar, eu vou comprar uma Harley Davidson de 90 mil reais e isso vai me preencher. Só que ele também vai passar a ser visto por bandidos. E ele não lembra disso. Vai ter uma paranoia. Vão ter pessoas. Quando ele vai entrar na garagem dele, ele vai ter um medo que ele não tinha. Se o gato dele subir na moto, ele fica com medo de estragar o couro do banco e já vai brigar com o gato. Se o filho dele estiver correndo perto, entende? É outra coisa que entra também. Isso vai trazer um prazer para todos nós teremos uma vida melhor, ou isso vai se tornar uma obsessão e eu vou ficar ali só polindo ela. Parece pouco, mas isso a médio e longo prazo gera um impacto muito grande. No passado, as religiões tradicionalistas, e ainda hoje, criaram e prosseguem gerando cultos e cerimônias externas que se encarregam de manter visualmente a vinculação, estabelecendo dogmas em torno delas, responsáveis pelo temor e pela submissão. O temor a Deus. Temor a Deus, né? Temor é uma ideia de uma submissão, de eu temo porque eu sei que existe. Mas o temor virou um aspecto de horror a Deus, medo de Deus. Tirando milícia e policial corrupto, quem tem que ter medo de polícia é bandido. Então, quem tem que temer a Deus é o pecador. Se você teme a Deus, porque você é pecador. Pecador que eu falo é alguém que tem as regras dentro de si e sabe que as está transgredindo. Porque você não pode pegar regras que estão fora de você e achar que você não vai transgredi-las. Elas estão fora de você. Outros disseram isso. É justo que se possa fumar cigarro, mas não possa fumar maconha? É justo que possa beber? É justo. Por que é justo? Então, o indivíduo que fuma maconha e não gosta de nenhuma outra droga, ele não vai transgredir? Então ele está pecando. Só que esse é um valor dele. Então, quando você tem um valor bem definido, isso se torna teu Deus. Quando você não tem um valor definido, o Deus dos outros se torna o teu. E o Deus dos outros foi feito de acordo com o que os outros queriam. Quem cria um Deus que deixa tomar vinho? Quem toma vinho? Se os padres fumassem maconha, o vinho que seria proibido. Vamos inalar o Espírito de Jesus nessa fumaça sagrada. Ia todo mundo fumar maconha na igreja. Bastava ter sido feito isso lá atrás, entende? Foram escolhas que humanos fizeram. Não está escrito em lugar nenhum. Que não pode casar, não pode transar antes do casamento, que não pode se masturbar, que não podia se prostituir. Tudo pode. Se é dito que nem tudo convém, mas tudo pode, então isso gera um impacto no indivíduo quando ele está conectado com aquela escolha que é proibida pela convenção coletiva, ele está expulso da cidade. Ele é marginalizado porque ele está à margem.
Pode encher a cara no meio da praça pública, é divertido. Mas se fumar maconha embaixo da árvore, é maconheiro. Só porque decidiram isso. E quando as sociedades vão mudando, olha que absurdo que os muçulmanos fazem, e os cristãos, e os católicos, e os protestantes, e os espíritas, e os ateus, tem absurdo em tudo. O convite é refletir sobre qual é o meu valor. Porque se o meu valor está amparado dentro dos limites que eu conheço de mim, e para isso eu preciso de autoconhecimento, né? Meio óbvio. Então eu não temo a Deus. Eu me preencho. Não estou fazendo nada errado. Por que eu vou ter medo de ser punido? Quem foi que disse que Deus pune assim? Se Deus punisse, não seria uma punição instantânea? É natural. É. Não existe falar, eu bebi e dirigi, alguma coisa vai acontecer errado na minha vida. Não deve. Você pode matar outra pessoa. Ah, eu me casei com a pessoa e agora eu estou interessado em outra. Não deve ter uma responsabilidade emocional. Mas o que vai acontecer? Porque a hora que você estiver lá no motel com a outra, você vai infartar? Tem gente que está com a amante há 25 anos, não aconteceu nada. Então não existe isso de uma punição que é dada por Deus. Não, mas na outra vida, a justiça divina. Para com isso, é você. Eu sou um ser humano, eu tenho limitações. Qual é a sua limitação? Essa limitação. Então não transforme isso em pecado. Transforme isso em doença. Transforme isso em deficiência. Transforma isso em algo que pode ser trabalhado, não em pecado. Aí você não vai temer a Deus. No referente às punições, compromete o adepto, que se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. E aqueles que são sinceros tornam-se tementes ao invés de conscientes em torno dos resultados psicológicos da identificação com si mesmo. Assiste filme como Tropa de Elite e você pega uma pessoa, né, qualquer filme militar, e você pega um sargento gritando com você, daqueles tipos. Seu idiota, você não sabe amarrar o seu tênis, você não sabe amarrar seu coturno, você é um imbecil, você é um desperdício de carne no planeta. O indivíduo ouvindo isso, ele teme. Nessa hora, ele está consciente das decisões que ele toma? Aí o sargento pergunta para ele: Você é um imbecil, soldado? Ele: Sou, sim, senhor. Porque quando nós estamos tementes, nós só queremos que a surra acabe. Eu não vou pensar, calma, sargento, deixa eu explicar. Eu não vou, entende? Porque eu sei que eu serei violentado. Então, quando eu tenho um Deus violento, eu fico temente a ele. Então, eu não reflito mais sobre mim. Eu já automaticamente sei que eu serei punido e eu só quero que aquilo acabe. Então eu me autoflagelo. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Deus vai me punir. Deus, por favor, me perdoa. Não tira meu carro, não tira minhas coisas. Olha o desespero que eu estou entrando. Aí se nessa hora o pastor, o padre, o dirigente, o amigo, o vizinho, o agiota falar: Olha, você tem que dar 20 mil para a igreja ou para mim, eu dou. Eu estou toda hora pecando porque a regra é impossível de ser cumprida. Não tem como viver no mundo sem pecar. Dentro de qualquer religião que você pegue, é impossível viver sem pecar. Então eu estou sempre com medo. Estando sempre com medo, eu estou sempre predisposto a pagar uma indenização para sair. Sou manipulável, viro massa de manobra, e aí isso se estende na superestrutura do sistema. Por isso, nós temos uma sociedade como um todo que adora eleger senhores de terra, que adora eleger donos, ídolos, salvadores, não seres humanos. O ser humano não ganha eleição. O mentiroso ganha. Qualquer esfera. Porque nós queremos alguém que não tenha defeitos. Eu já tenho. Quando nós entendermos que todos têm defeitos, nós iremos buscar os mais aptos. E não os que mentem melhor. Tornam-se tementes ao invés de conscientes em torno dos resultados psicológicos da identificação com si mesmo. Só que esse si mesmo, que deveria ser positivo e deveria estar conectado com algo bom, está conectado com algo ruim. Então eu me perco nesse sistema e eu vou me conectar com outras pessoas.
A criança expressa uma confiança no adulto que ultrapassa os limites da razão. Aquilo que esse lhe promete ou lhe faz assinala-lhe fortemente a personalidade em formação, o caráter em desenvolvimento e, porque não é portadora de incertezas, entrega-se totalmente, deixando-se conduzir. A criança, e isso aqui não é como as pessoas, a maioria vota no Brasil? Ou até no mundo? Tô falando de agora, tá? Tô falando de desde que eu nasci, pelo menos. 40 anos, quase. Para eleição de bairro, para eleição de representante de sala, para eleição de quem vai sair do Big Brother. Não é baseado nisso aqui? Então eu confio cegamente. Como eu sou criança, eu não me vejo como adulto. Eu acho que todo mundo é adulto. Olha só como o pastor é adulto. Olha como esse dirigente é palestrante. Olha o meu vizinho dá conta. Eu sempre acho que todo mundo está dando conta e eu sou uma criança fracassada. Aí vai crescendo, né? Esses indivíduos que entram em todos os nichos, que não faz psicologia, mas fala que é terapeuta, que não tem estrutura de tempo vivendo na área e se chama de coach porque fez um fim de semana, aí fala, vamos imitar um leão, vamos imitar uma galinha, e o povo, có, 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 có. Você sai de casa e paga para imitar a galinha. Tá difícil, né? Tá difícil. Sair de casa para imitar a galinha. Nós somos o topo da evolução animal. É a galinha que tem que me imitar. Não eu imitar a galinha. E nem o gorila. E nem a girafa. E nem o tubarão. Eu sou o topo. Não existe nenhum ser, nenhum cérebro tão desenvolvido no planeta Terra como o da espécie humana. Eu não imito galinha. Eu não imito gorila. Eu os ensino. Eu os guio. Eu cuido deles. Abrir mão da humanidade para se fazer de animal é fugir covardemente da própria conquista evolutiva. Covardemente. Aquilo que esse lhe promete ou lhe faz, assinala-lhe fortemente a personalidade em formação, o caráter em desenvolvimento e, porque não é portadora de incertezas, entrega-se totalmente. Por isso é fácil, infelizmente, abusar de crianças. Emocional, sexual e psicologicamente. E se você é um adulto ou uma adulta que também é fácil abusar de você, significa que tem um arquétipo ferido, o arquétipo da criança ferida que pode ser trabalhado. Para de se iludir com o que os outros falam. Para. Não, eu não bebo mais, mas aí o amigo fala: Não, mas é pelos velhos tempos. Para de beber porque o outro é alcoolista. Para de transar porque o outro está com desejo. Para de emprestar dinheiro porque o outro se endividou. Só para. Fala: Não. Ah, mas você tem dinheiro? Tem porque eu guardei. Você não tem porque não guardou. Por que eu tenho que ser punido por você não ter guardado? Não vou te emprestar dinheiro. Não vou comprar no meu cartão. Não vou. Ah, mas se eu fizer isso eu vou ser despejado. Te ajudo com a mudança, carrego a caixa de papelão. Mas eu não vou pagar suas contas. Você gastou com festa, gastou com outras coisas. Não é que você ficou doente, precisa de ajuda. Talvez eu quisesse te ajudar assim. Você foi irresponsável. Nem o banco quer te emprestar dinheiro. Eu vou? Não vou. Não vou. E sem culpa. Amanhã estarei comendo a melhor pizza da cidade enquanto você encaixota as suas coisas. Porque não fui eu quem te causou isso. Foi você. Então para de me odiar. É assim. Isso é ser adulto. É tratar os outros como adultos. Paciência. Comeu todo o biscoito no primeiro dia, só vai ter de novo no sábado. Paciência. Né? Sim, aprende, né? Pedagogia. Quando a criança é estigmatizada, punida, justa ou injustamente, embora nunca seja crível uma punição infantil denominada justa, ela absorve as informações e castigos, passando a não acreditar em seus valores, não experimentando estímulo para avançar,
crescer e prosseguir. Porque moralmente ferida carrega a marca, tornando-se rebelde, cruel, cínica, destituída de sentimentos bons. Uma coisa que eu sempre coloco, tá? Quando eu estou falando aqui dessa questão do macaco, da galinha, eu entendo que o indivíduo ele fica muito tempo numa profissão, o indivíduo estuda coisas, né? Então eu estou, sei lá, sou um empresário há 15 anos. Eu tenho um conhecimento empresarial, eu posso ajudar quem está começando. Então eu me torno coach, tá? Porque eu tenho uma experiência, então eu treino, eu sou treinador, eu posso ajudar o outro a chegar ali porque eu conheço os caminhos. Mas eu não me torno coach porque eu fiz um curso, eu não me torno terapeuta porque eu fiz um curso. Isso é uma construção. Isso leva tempo. Você está em um processo. Tá? Então há um respeito da minha parte por todas as profissões. O que não há respeito da minha parte é pelos enganadores, que se enganam primeiro porque acham que um papel está dando a eles o direito e aos outros que se deixam ser enganados por estes. Então, tem psicólogo mequetrefe, tem coach genial. É justamente sobre saber, faz sentido isso? Ou eu vou fazer só porque todo mundo está fazendo? Não quero fazer. E ponto final. Então, se a criança ela absorve, ela confia plenamente, e nesse confiar plenamente é dito para ela que ela não dá conta, que ela é burra, que ela não serve, que ela não é desejada, que ela não é amada, isso para ela se torna uma verdade, porque ela absorve essas informações de castigos. E aí ela não acredita mais nos seus valores. Quando ela tentou fazer a coisa dela, ela apanhou. Então, onde ela vai buscar novos valores? Nos outros. Aí é onde você vai ter uma criança que na escola vai sentar com o repetente da sala, que já fuma cigarro, e esse cara vai guiá-la para onde ela quiser. Lembra que nos anos 90 tinha um adesivo que se colocava no carro que era: não deixe um traficante adotar seu filho. Olha que forte. Porque é exatamente isso. Você o perdeu, ele está procurando alguém para adotá-lo. Ele não tem em si mesmo, então ele não pode ir para dentro. Ele vai procurar fora. O que for um pouco gentil com ele, o que der risada da piada dele, ou que achar legal a ideia que ele teve, ele já se entrega de corpo e alma. Porque mortalmente ferida, carrega a marca, tornando-se rebelde, cruel, cínica, destituída de sentimentos bons. O ser é, portanto, a grande proposta da psicologia, no sentido profundo ainda do vir a ser, conscientizando-se das incomparáveis possibilidades que se lhe encontram adormecidas e que devem ser despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que atinja a individuação. Eu sou, portanto, e você é, portanto, a grande proposta da psicologia no sentido profundo do vir a ser, é o que você é como potencial. E este vir a ser acontecerá à medida em que nós tomarmos consciência das incomparáveis possibilidades que se encontram adormecidas. Então, se eu tenho uma possibilidade de amar a Jesus, de amar como Jesus, ou de ser uma pessoa melhor que está adormecida em mim, que é uma coisa que eu vou vir a ser, por que eu vou imitar um gorila que eu já fui? Por que eu vou acordar o passado ao invés de acordar o futuro? Eu não posso regredir. Eu não posso regredir. Isso é o que eu falo de acovardar. Eu não posso regredir. Eu tenho que ser um ser humano melhor, não um gorila bom. Eu tenho que estar em contato com informações intelectuais e espirituais, não viscerais e tribais. Uma energia densa. Ah, o corpo se beneficia dela, dá isso pro corpo ali, aqui e tudo mais, entende? Levanta um peso na academia, joga um futebol, um vôlei, ganhamos e tal. Mas para de fazer cosplay de animal que está abaixo na escala evolutiva. Esse é o seu passado. Você chegou até aqui porque isso não era suficiente lá. Isso não vai ser suficiente agora. Enfrentar esse tédio, essa tristeza, essa depressão, enfrentar essa falta de sentido na vida pelas maneiras intelectuais e espirituais.
não gritando como um Tarzan, um louco. Devem ser despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que atinja a individuação. Romper essa cadeia do sofrimento representa manter uma conduta superior, elegendo o que fazer ao próximo conforme recomendava Jesus, nunca revidando mal por mal, por ser a única terapêutica possuidora do valioso recurso de gerar tranquilidade interior. Romper, olha só, não é romper. Não há mais conexão com essa cadeia do sofrimento, tanto no sentido de encadeamento, como se fosse uma corrente, como no sentido de prisão. Eu preciso romper essa cadeia. E quando eu faço isso, eu mantenho uma conduta superior, tá? Elegendo o que fazer ao próximo conforme recomendava Jesus. Então eu tenho uma conduta superior, eu vou ser algo que eu ainda não sou. Eu não vou voltar a ser o que eu já fui. Eu não volto a ser primitivo. Tá? Faça isso como uma experiência simbólica. Vá lá e se role na lama e tal, mas é aqui dentro, é meditativo. Dá para chegar nesse mesmo local sem tantos estímulos primitivos. O cérebro reptiliano, ele é o primeiro da base, tá? Depois do tronco encefálico ali, o cérebro começa pelo reptiliano, ele foi se desenvolvendo em outras camadas. Nós chamamos de 3 camadas, sendo a última o novo, o neocórtex. Você está buscando aqui, mas tudo começa aqui. Então você não está vindo aqui de cima voltar lá embaixo. Você está morando aqui embaixo e deixando de chegar em cima. Não tem como o estímulo chegar no cérebro sem passar pelo reptiliano, entende? O que foi antes sempre faz parte. Mas quando você não fica concentrado, a meditação é ficar no neocórtex, principalmente. A meditação é ficar na parte superior do cérebro o mais tempo possível. Aí você sente menos vontade de comer, dormir, transar, tudo isso, porque você está no lugar menos primitivo que existe no teu cérebro. Fugir para o primitivo, vou resgate às origens. Você nunca deixou as origens. Então você não está resgatando as origens ao fazer isso. Você está negando a conquista. Fique tranquilo, o primitivo, o reptiliano sempre vai atuar, você querendo ou não. Nunca revidando o mal, por ser a única terapêutica possuidora do valioso recurso de gerar tranquilidade interior. Quando os adultos compreenderem esse significado, não transferirão para os filhos as suas próprias feridas emocionais, amando-os integralmente e apresentando-lhes a alma, o ser metafísico e cósmico. Todo o empenho, pois, deve ser aplicado na busca do ser e não do ter. Apresentar a alma para a criança. Não pare de dar açúcar para ela como se fosse prêmio. Leva ela na Disney porque é divertido, mas é materialista demais. Assim, é muita imagem, é muito visual. Leva a criança. A Disney dá para ir uma vez por ano, uma vez na vida, ou nunca, nem isso. Mas no parque perto da tua casa, botar um travesseirinho, uma toalha lá e ficar olhando a copa das árvores mexerem, também dá para fazer. Aí ela vai levantar, vai correr em volta da árvore, vai ver uma espécie de formiga, vai tomar uma picada, vai chorar e você cuida dela. Aí ela tá cansada, você dá uma bolachinha para ela comer ali, que não tem açúcar. Sim, isso é uma experiência de alma. Então você também se dá isso. Eu não tenho dinheiro para fazer nada com os meus filhos. A criança faz de graça. É uma toalha no sofá, vira uma cabana. A criança tem a criatividade para isso. Você não precisa do dinheiro. Você pode ter essas experiências de alma. Então, se você não tem filho ainda, não tem filha, não pretende ter também, faz isso com você. Revisita esse local. Aí tem uma experiência com a natureza, mas no sentido intelectual. Não se sujar de lama e rolar na água e dançar em volta da fogueira. Precisa. Pode fazer isso sentado ali, encostado, numa posição tranquila. E teu pensamento vai se expandir ao infinito. Você volta para casa limpo, sabe? Sem cheiro de fumaça, sem suor.
Sua vida acontece no espírito. Mais que seja gostoso. Não, a questão do corpo, tudo bem. Em algum momento você vai ver uma pessoa bonita, vai ter uma ereção, ou vai ter uma lubrificação. Isso é o cérebro reptiliano. Vai sentir um cheiro e vai sentir fome. Tá funcionando o teu primitivo. Não precisa ficar revisitando ele, não. Deixa o teu corpo agir, mas seja o senhor, a senhora deste corpo pelo intelecto avançado, pela meditação espiritualizada, pela reflexão consciente. Se puder ajudar as crianças a chegarem nisso, melhor para todos nós, pois elas nos atenderão como médicas, enfermeiras, contadoras, motoristas e tudo mais. Próximo encontro, janeiro de 2024, ainda não sei a data, né? Assim que der eu faço. Capítulo 6. O ser humano em crise existencial. Muito obrigado pela companhia mais esse ano, né, em todos os processos. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão ao canal Mood, pessoas que fazem doações ainda, pessoas que deixam seus comentários, pessoas que compartilham isso com outras pessoas para que mais gente vá chegando. Então desejo um feliz ano novo a todos e todas vocês. Sigamos firmes em 2024. Até mais.